Boa noite, alunos. Boa noite, professor Alexandre. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse na aula anterior, estamos aqui com os guerreiros. Temos poucos alunos hoje por conta do feriado, né? Então dá até para falar boa noite para cada um específico. Tão poucos alunos que nós estamos aqui. Mas sejam bem-vindos, aproveitem o conteúdo que o professor tem para passar para vocês hoje. E eu quero só começar lembrando vocês sobre a prova substitutiva do módulo 51, que começou o agendamento hoje, e também das atividades que já estão disponíveis no estúdio do módulo 52, que é o atual. Então, atualmente vocês estão com todas as atividades abertas, então é importante que vocês se programem para não deixar tudo para a última hora. E eu gostaria também de saber de vocês como estão as dúvidas em relação ao mapa desta disciplina. Eu não tenho recebido muitas mensagens, as poucas que eu recebo não é sobre dúvida do mapa, mas eu quero saber se vocês tiverem dúvidas, a gente pode organizar um momento no final de uma aula, tirar as dúvidas de vocês. Então, fiquem à vontade para isso também. Professor, é isso que eu tenho para falar de hoje. Eu desejo uma ótima aula. Boa noite. Opa, beleza, valeu, professor Renan. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? O pessoal tá sem dúvida no mapa porque tá muito fácil, né, Renan? Eu A tô próxima vez achando, eu eu vou, acho que vou vamos dar uma ter que mudar o apertada, mapa. vou dar uma apertada maior no mapa aí pro pessoal reclamar um pouco, senão fica muito fácil a vida do professor aí do outro lado, né? Não, tranquilo. Pessoal, acho que o pessoal já deu uma lida no mapa, né? Já tá, vamos dizer assim, já está familiarizado. E como eu disse, conforme o passar das aulas, a gente vai conseguir resolver o mapa tranquilamente, tá? Minha intenção não é trazer uma dificuldade muito grande, mas sim voltar um pouco na interpretação, um pouco mais no desenvolvimento de campo, beleza? Hoje é uma nossa aula, vou compartilhar a tela aqui, na hora que Fique à vontade. você vê minha apresentação, você me avisa que eu tô com uma tela Já estou só. vendo. Beleza, então. Então, se tiver alguma dúvida, você me aciona, porque eu só, como eu disse, só tô com uma tela, beleza? Tranquilo, pode deixar. Vou colocar em apresentação. Aí, beleza. Pessoal, hoje falaremos um pouco sobre o terror, né, de todo engenheiro e arquiteto, que são as chuvas, né? Então, sempre quando chove, a gente tem algo que bate mais forte no nosso coração, não é verdade? Quem aqui nunca passou por né, nunca passou, né? Vocês ainda vão formar, né? Eu já passei por isso, tá? Problemas com calha, infiltração, chuva excessiva, aquele caos na obra. Então, essa aula vai ser dedicada exclusivamente para isso. A gente vai falar sobre intensidades pluviométricas, a gente vai falar sobre o que é uma precipitação, vamos falar também sobre calhas, né, como conduzir, né, essas descidas de forma correta, como fazer o dimensionamento, tá certo? Então, é muito importante vocês, como arquiteto, identificar esse problema na obra, tá? Então, é importante vocês terem a noção do desenvolvimento, tá? Da parte de cálculo e também identificar problemas, né? Quando vocês forem fazer uma vistoria, né? De um apartamento ou fazer uma reforma, ficarem atento a esses pontos, que esse sim é um grande problema na construção civil, né? Geralmente ela não está ligada em si com o dimensionamento, mas sim com a execução, tá? Então a gente tem muito problema relacionado com chuva e má execução de obra que traz o transbordamento. E vamos lá. Então, o que eu tenho para falar de início já é qual é a norma que rege sobre águas pluviais. Então, a NBR é a 10.844, tá? Ela fala sobre instalações prediais de água pluvial. Então, ela vai ser a norma técnica que vai falar sobre o dimensionamento de sistemas de captação, condução e descarte, tá? De águas pluviais em edificações. Lembrando que a gente tem todo esse cenário dentro de uma obra. Então, ela define critérios mínimos de segurança, tempos de retorno e metodologia de cálculo. Então, é uma norma bem completa, a norma de um bom escopo para fazer esse dimensionamento e todas as dúvidas que tivermos sobre isso. Então, vamos lá. O que a norma define para nós? Ela define sobre tempos de retorno, então sobre mínimos por tipos de uso do imóvel, a gente vai ver adiante, método de cálculo de vazão de projeto, quais são as fórmulas, dimensionamento de calhas, condutores e ralos, inclinação mínima para escoamento eficiente e critérios para instalações internas e externas. Então a norma é de cumprimento obrigatório em projetos e laudos técnicos no Brasil. Então fiquem atentos, já trouxe ela logo de cara para vocês lembrarem dela quando necessitarem. Conceito de pluviometria, tá? Então, o que é
esse conceito, como se aplica, qual é essa conversão. Então, antes de projetar qualquer sistema de captação, vai ser essencial entender o que os números de chuva realmente significam para nós. Então, qual é o conceito de milímetro de chuva, a base de todo dimensionamento, e quando bem compreendido, ele vai transformar a forma como o profissional lê uma curva do índice, tá? Ou especificação de Macaulay. Então, o que é esse milímetro que a gente tanto fala? Ah, hoje choveu 30 milímetros, hoje choveu 100 milímetros. Então, é a altura equivalente ao volume por área. Essa interpretação, ela relaciona a intensidade de chuva por um período. A aplicação, ela vai converter esse milímetro, esse filme de água que vai se criar sobre o volume da superfície. E em projeto, ela vai definir a vazão para telhados e coletores. Pois bem, então o que significa milímetro de chuva? Então a física, né, por trás desse número. Então 1 milímetro de chuva, ele vai equivaler a despejar 1 litro de água sobre uma superfície plana de 1 metro. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, o que que representa para nós? Temos 1 metro quadrado, tá? 1 por 1, e vai chover dentro desse 1 metro quadrado. Pois bem, fazendo um corte nele, beleza? Vamos ter o seguinte. Então, se choveu, por exemplo, 10 milímetros, essa altura dessa lâmina é de 10 milímetros, perfeito? E 1 milímetro em 1 metro quadrado representa 1 litro. Então, se teve uma chuva de 10 milímetros, nesse 1 metro percorreu 10 litros. E assim sucessivamente. Então, se eu tive uma chuva de 150 milímetros, eu vou ter numa área 150 litros por hora. E aí a gente brinca com essa nomenclatura da forma que quisermos no nosso projeto. Se eu quiser trazer por hora, eu deixo por hora. Se eu quiser trazer por minuto, divido por 60, por segundo, 60, e assim a gente vai dividindo e acha o que for necessário. Beleza? Pois bem, acho que ficou claro sobre o que é um milímetro e o que ele representa de fato no nosso dia a dia, no nosso, vamos dizer assim, na nossa prática. Pois bem, quais são os tipos de captação de águas pluviais? Nós temos dois tipos de captação. O primeiro delas, captação em coberturas, que são as nossas calhas, e temos nossas captações por áreas de pavimentadas, né? Então seria a calha e o ralo. Então a água tem essas duas maneiras de escoar, tá? E vamos lá. Então o sistema de captação ele vai se dividir conforme a natureza da superfície coletora. Então cada tipo exige dispositivos específicos e atenções e detalhes da execução, que impactam diretamente a eficiência e a durabilidade. Captação por cobertura, o que seria elas? Em telhados inclinados ou platibandas, coletam a precipitação diretamente. Utilizam-se essas calhas de beiral em telhados com inclinação ou calhas de platibanda quando coberturas com planas e muretas. A platibanda, pessoal, é a nossa edificação, né? Aqui eu tenho o nosso predinho, né? Aqui a minha edificação, né? Vamos pôr nossa janelinha aqui, nossa porta, beleza? E eu tenho por exemplo, um telhado que vai vir nessa ponta, né? Deixa eu melhorar aqui, ficou esquisito, pera lá. Então, vamos lá. Então, eu tenho um detalhe de um telhado que ele vai estar escondido atrás de uma platibanda. E nessa platibanda, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma calha, porque essa água que vai cair no telhado, ela tem que escoar por algum lugar. E aqui é a nossa calha, que ela vai ser direcionada aí para o solo. Então, é assim que funciona uma platibanda. Ela vai ter aquele beiralzinho, aquela testada que vai esconder o nosso telhado, beleza? E aí a nossa calha vai ali dentro para fazer essa captação. E temos a nossa captação por áreas de pavimentação, que são pátios, estacionamento, calçadas. Elas escoam para uma grelha linear, ralos hemisféricos ou ralos convencionais, né? Aqueles ralos circulares ou ralos quadrados que a gente tem. Ou o que está na moda aqui agora são os ralos lineares. Como sugestão, né? Eu trabalhei numa empresa que fazia reforma em prédios, tá? Então a gente era comum trocar, por exemplo, piso de terraço, fazer parte de impermeabilização. Então, o que fazíamos? A gente substituía aqueles ralos pontuais, né? Que era comum. Deixa eu escrever aqui direto no desenho. Então, em vez de termos ralos lineares conforme a imagem, né? Era comum termos ralos pontuais, né? Dentro de um pátio
de uma edificação, que era da forma antiga, né? Vamos dizer assim, a gente reforma geralmente prédios mais antigos, 30, 40 anos. E aí, pessoal, a gente sempre propõe substituir os ralos pontuais por ralos lineares, né? Por quê? Principalmente quando vai fazer a troca de piso. Porque eu consigo trabalhar na laje, né? Quando a gente tem essa possibilidade, né? Então a gente vai avaliar a laje que a gente tem e tal, quanto de contrapiso que a gente tem, revestimento, tá? E aí eu consigo trabalhar nessa linearidade. Porque quando a gente tem um pátio muito grande, geralmente fica uma poça de água meio perdida em cada lado. Então, antes de entrar na reforma, a gente vai, pega a mangueira, joga água em tudo. Jogou água em tudo, faz aquela inspeção. Deixa secar e vê aonde que fica empoçando a água. Empoçou a água, a gente tenta puxar os ralos lineares para aquele local. Pois bem, professor, mas você não vai trocar o piso, fazer regulação? Vou fazer tudo isso. Mas a gente tem que levar em consideração a altura que eu posso fazer essa regularização nova. Muitas vezes em apartamentos antigos, a gente pega na entrada lá e eu não tenho altura suficiente para a porta. Então é obrigatoriamente eu sair em zero lá e dar a caída. Enfim, cada caso é um caso, beleza? E a minha sugestão é, sempre que possível, usa ralo linear, que é mais fácil na hora de execução o pedreiro, né, o azulejista, fazer uma caída só para uma determinada direção. O que difere, né, de um ralo pontual, que você vai ter que fazer uma caída para cá, obrigatoriamente uma caída para cá e outra para cá. Perfeito? Então a margem de erro sua na execução é muito maior. Aqui é mais como opinião, beleza? Vamos dar sequência. Então, quais são os erros clássicos da platiblanda? Então, o erro mais clássico de execução é o calheiro fazer a calha da platiblanda totalmente nivelada, sem inclinação. Então, a água é empoça, a calha da chapa galvanizada oxida e em 2 anos começa o vazamento oculto dentro da laje. Também é muito comum esse cenário também, tá, pessoal? O pessoal esquece de fazer a inclinaçãozinha ali da calha, por mais que você eh, obedeça um alinhamento predial, tá? Então, o problema, a calha ela é executada sem caimento, então a água parada sobre chapa galvanizada, a causa uma oxidação, uma consequência vazamento e uma solução sempre pensar entre 0,5 e 1%. Eu gosto de adotar pelo menos 1% para calha, tá? Eu não gosto, a norma diz que o mínimo é 0,5, trouxe para vocês, mas eu prefiro 1%. Aí, pessoal, eu tenho algumas situações que eu posso ajudar na hora da minha manutenção. Por exemplo, nessa imagem anterior, eu tenho um problema que está acontecendo nessa superfície, né? Que aqui é um terraço de um prédio. Eu tenho aqui a parte da platibanda que ele utiliza um caimento para o ralo, e essa água vem para um lado e essa água vem para o outro. O que eu tenho de problema aqui? O meu ralo, nessa situação, ele está acima da cota da minha laje, então a minha impermeabilização ficou errada, subindo a cota do caimento e a água vai para fora do ralo. Também é muito comum, tá, pessoal? Parece besteira, mas é muito fácil de encontrar esse tipo de situação. O que eu faço nesse tipo de situação? Ralo linear nessa parte. Então, meto um ralão linear aqui, tiro essa implementação, ralo linear. A gente pode observar outra coisa. Tem bastante sujeira, né? Na parte superior do terraço. É comum, tá? Esse tipo de situação. O que tem de tecnologia, vamos dizer assim, para manter esse ralo e evitar esse tipo de sujeira adentrar dentro do ralo? Tem um suporte que chama suporte de abacaxi. Ele é altinho assim, hemisférico, e ele faz com que, mesmo que essa folhagem cheguem aqui nesse centro, esse ralinho vai ter uma superfície maior de contato dessa área, e aí ele consegue entrar em situações críticas, né, até você fazer a manutenção. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele se chama ralo hemisférico tipo abacaxi. Então, esse ralo é a solução preferencial para captações em coberturas planas e áreas externas. Então, sua geometria curva, ele oferece maior área de captação, mesmo quando parcialmente obstruído por folhas e detritos, reduzindo significativamente o risco de entupimento em comparação ao ralo plano convencional. Olha o danado aqui, eu trouxe aqui a foto para vocês verem como funciona o ralo abacaxi. Então, uma instalação em pontos, ele tem uma grelha em domo que evita a parte de entupimento e você vai fazer uma manutenção ali semestral. E temos também as caixas de areia, tá? Então essa câmera
quando a gente recebe a água de pátio, por exemplo. Então, antes dessa água de pátio passar por uma caixa de inspeção ou algum cenário desse tipo, né? Essa câmara de inspeção ele vai reter esses sólidos instalados na base dos condutores verticais ou na captação de pátio. Então, ele impede que areia ou folhas e resíduos entupam a rede subterrânea da drenagem. Então, geralmente ele está posicionado como se fosse uma caixa de inspeção no meio do trecho, tá, pessoal? Ela funciona dessa forma. Ela tem uma tampa removível para limpeza, ela é dimensionada conforme a 10.844 e é obrigatório antes de tubulações enterradas. Então ele entra como uma caixa de inspeção. Como funciona? Eu tenho minha área de captação de pátio, né? Então a parte superior eu tenho minha grelhinha, vai entrar água, né? Se eu tiver uma seção que vem antes dela, né? E a seção posterior. Então, essa grelha vai adentrar, essa sujeira vai ficar acumulada no final, sujeira mais densa, e aí a água vai entrar aqui na parte superior. Beleza? E aí ganha caminhamento para o destino e entra como uma caixa de inspeção barra segurança de detritos. Tempo de retorno e intensidade pluviométrica. Esse aqui é o coração da nossa aula, tá? Entender agora o tempo de retorno é muito importante. Então, dimensionar um sistema de drenagem significa escolher para qual nível de chuva o projeto vai resistir. E esse critério é definido pelo tempo de retorno. Então, ele tem um conceito estático com implicações diretas de segurança. Então, custo de responsabilidade técnica. Vamos lá. O que é o tempo de retorno? Vamos entender. Então, o tempo de retorno representa a probabilidade estatística anual de uma chuva, tá? Então, de determinada intensidade ocorrer ou ser superada. Então, um evento com um tempo de 5 anos tem 20% de chance de acontecer em qualquer época do ano. Não significa que ocorrerá só a cada 5 anos. Então, funciona assim: é a estimativa de chuva daquele período. E naquele período, você tem 20% a mais que aconteça em qualquer outro dos anos. Então, temos o seguinte: tempo de um ano. Áreas externas de baixo risco, como gramado, calçadas, pátio, onde o alagamento temporário não provoca danos estruturais. Porque ele calcula também o tempo de retorno de um ano. Vamos supor que a gente tem um pátio, que nem eu fiz lá na minha concessionária. Na minha não, né? Na concessionária do meu cliente você tem um pátio que ele vai dar 100 metros por 200 metros. Então, deu 20 mil metros quadrados de pátio. Então, a gente concretou tudo aquilo lá. E aí, eu coloquei várias tubulações, né, nas laterais dos pátios. Então, o proprietário ele quis só duas águas, uma água correndo para cá e uma água correndo para lá. Pois bem, e por baixo eu tenho uma galeria, tá, de água pluvial bem pesada aqui embaixo. E elas se ligam e vão para o riacho. Pois bem, por que calcular o tempo de um ano ou calcular o tempo de 5 anos? Se eu calculasse tempo de 5 ou 25 anos, eu usei já uma tubulação de 60 milímetros. Então, o diâmetro do tubo era 60. Já é uma tubulação 60 centímetros. Já é uma tubulação cara, né, em termos de reais. E já foi uma grana boa. Então, a gente utiliza um tempo de 5, eu utilizei um tempo de 5 anos, um tempo de retorno de 5 anos. Se eu utilizasse um tempo de retorno de 25 anos, essa galeria ela passaria de 60 centímetros para uma galeria quase do dobro do seu tamanho e encareceria muito a minha obra. Pois bem, qual é o perigo dessa minha situação? Como o meu pavimento aqui é extenso, eu não tenho problema se as bordas ala- é, alagassem, né? Acho que é assim que fala, por algum tempo. Vamos dizer assim, se, por exemplo, dá uma chuva torrencial, né? Tem uma chuva pesada e vai alagar todo aquele pátio. Não tem problema, que as minhas bordas não afetam em nada. Que um lado era gramado e o outro lado era uma mureta. Então, se ficar alagado ali um pouquinho, 20, 30, 40 minutos, não tem problema nenhum, né? Então, não ia afetar a minha obra. Então é por isso que vocês têm que ter em mente qual tempo de retorno eu vou estar utilizando. Eu vou vincular o meu custo e o meu projeto. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, num prédio, eu em um prédio não faço tempo de retorno menos que 25 anos. Ah, vai dar uma calha grande. É melhor dar uma calha grande do que, por exemplo, você está trabalhando em uma torre e essa torre inundar uma ala direita, por exemplo, por um excesso de chuva e você inundar 4 apartamentos.
Você entendeu? Então, cada situação é uma. E aí vocês têm que avaliar dentro da sua obra. E aí, como começamos a calcular esse vazão de projeto? É bem simplificado, tá, pessoal? Bem tranquilinho de fazer esse cálculo, então é por isso que é interessante vocês saberem para confrontar ali na hora da obra, junto com o calheiro e o engenheiro, se for necessário. Então, o dimensionamento da calha e condutores e ralos parte de uma equação fundamental, que é a forma de racional simplificada, que também é adotada pela norma. O que ela fala? Temos a nossa vazão de projeto, nossa intensidade pluviométrica e nossa área de contribuição. Então, a vazão de projeto vai sempre estar em litros por minuto. É o volume de água que o sistema deve ser capaz de conduzir sem transbordar. Fique atento com isso. Sem transbordar, beleza? Sob condições de projeto. Intensidade pluviométrica é quanto vai chover naquela hora. Então, você vai obter essa curva conforme a curva de IDF do seu município. Lembrando, né, pessoal, que, por exemplo, no sul temos uma quantidade X, no norte temos uma quantidade Y. Então, não é porque o professor vai dar um exemplo agora em sala de aula sobre intensidade pluviométrica que eu vou escolher uma determinada região que vai se aplicar para todas as regiões, tá? Cada região vai ter a sua intensidade. E temos no Google, você vai dar uma googada, intensidade pluviométrica, você coloca o nome da sua cidade, se não da sua cidade da mais próxima, você vai encontrar um relatório que vai falar para vocês quanto que chove por tempo, por minuto, por ano, tudo certinho, tá? Isso aí já é um dado que é disponibilizado para nós. E aí, temos a nossa área de contribuição, que é em metros quadrados. Então, o projeto horizontal dá cobertura superfície pavimentada que contribui para aquele ponto de coleta. Não é a área inclinada do telhado, tá, pessoal? Então, se eu tenho um telhado aqui, né? Então, eu vou ter esse ângulo aqui do meu telhado, né? Essa inclinação não me interessa. O que interessa é a área em planta. Então, eu tenho um telhado 10 por 20, então é 10 por 20, 200 metros quadrados. Tá? Então, a inclinação vai entrar em um outro momento. E, enfim, as nossas curvas de intensidade e duração de frequência. Então, a intensidade pluviométrica local, né, nosso I, não é um valor único. Ela varia conforme sua cidade e a duração da chuva e a frequência estática. E você vai ver essas curvas que vão traduzir essa variabilidade em ferramentas práticas do projeto. Então, especifique sua cidade. A variação varia com a duração. Então, chuvas curtas e intensas geram picos maiores de vazão. Chuvas longas e moderadas afetam mais a infiltração e o escoamento acumulado. Esse aqui, pessoal, é aquela chuva mansa que a gente fala, chuva molhadeira, que chove bastante, mas não é torrencial. E aí, definimos então a nossa frequência, que é o cruzamento da duração, e a frequência que vai fornecer o valor da nossa intensidade em milímetros. Área de contribuição, um detalhe crítico. Então, um dos maiores erros, né, e mais comuns no dimensionamento é confundir a área inclinada do telhado com a área de contribuição. Para fins de cálculos de hidrológicos, né, o que importa é sempre a projeção horizontal, pois a chuva cai verticalmente, entre aspas, tá? Correto. Usar a projeção horizontal. Erro comum. Usar a área real inclinada do telhado. Em telhados com grandes inclinações, isso pode ser superestimado entre 10 e 30% da área real, gerando um superdimensionamento desnecessário. Agora tem um negócio legal, que é a tensão sobre paredes. Então, fachadas expostas à chuva também contribuem para a vazão. A NBR prevê adicionar 50% da área vertical exposta ao vento dominante na área de contribuição. O que isso quer dizer, pessoal? Seguinte, eu tenho aqui meu telhadinho de uma água, certo? E nesse telhadinho, na parte superior, eu tenho uma platibanda, que é essa parte superior aqui, ó. Tem uma platibanda. Essa platibanda, essa altura, ela vai contribuir para a minha vazão na minha calha. Esse é um pulo do gato muito legal. E aí a gente vai considerar 50% da chuva, que 50% da chuva vai bater aqui na área dela e vai escoar. Os outros 50% não. Eu vou falar mais para frente o porquê disso, mas já estou entrando aqui como atenção para vocês. Então isso tem que se somar na área de projeto. E pessoal, tem grande influência e muitos engenheiros e arquitetos esquecem de somar essa paleta, tá bom? E ela influencia bastante na vazão, né?
Vamos lá. Exemplos práticos aplicando a fórmula. Então, veja como a fórmula funciona. Dados do projeto. Cidade de São Paulo, tempo de 5 anos, é, intensidade pluviométrica de 150, uma área de contribuição de 100 metros quadrados. Vazão, 150 vezes 100 dividido por 60, 250 litros por minuto. Então, essa é a vazão do meu projeto. Então, se eu tenho um telhado, ele vai ter 100 metros quadrados, né? Então, 10 por 10, enfim, do jeito que você quiser, 10 por 10, 100 metros quadrados. Eu vou conduzir todo esse telhado, ele vai ter uma vazão, né? Vai ter uma quantidade acumulada de água de 250 litros por minuto. Então, nesse telhado, eu posso considerar, por exemplo, apenas um vertedor. Então, um telhadinho que está caindo tudo para a direita, e aí a nossa calha está na esquerda e vai fazer essa coleta. E aí é muito simples. Interpretação do resultado. O sistema de calha e condutor de telhado de 100 metros quadrados deve ser capaz de escoar 250 litros por minuto, sem transbordar, equivalente a esvaziar uma caixa residencial de 500 litros em apenas 2 minutos. Então, olha só, é uma intensidade gigante, né? É uma intensidade violenta. Imagine uma caixa d'água, você abrir ela e ela tem que vazar em 2 minutos. Então, esse valor de vazão determina diretamente o diâmetro das calhas, o número de condutores verticais e o dimensionamento das caixas de areia no pavimento interior. E aí, com essa vazão, você vai procurar lá na NBR, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, qual condutor se enquadra com essa vazão. É muito simples. Você achou a vazão de projeto, você vai lá e vai identificar. Ah, o de 75 aguenta tantos milímetros, o de 100 milímetros, tantos litros por minuto, e assim você vai fazer o dimensionamento. O pulo do gato, pessoal, legal, é, por exemplo, eu posso fazer uma caída e colocar, por exemplo, dois vertedores. Então, se um cano de 75 não estava suportando uma unidade, se eu colocar duas unidades, dividir metade desse telhado para lá e dividir metade desse telhado para cá, opa, a minha vazão dividiu por dois. Então, ficou muito mais simplificado. Lembrando que a hora que eu for receber, deixa eu limpar aqui. A hora que eu for receber, né? Então, aqui meu telhado, eu tenho um vertedor aqui e outro vertedor aqui. Então, vamos supor que eu coloquei 75 e 75. Atende minha vazão. Só que a hora que eu for receber toda essa água, eu tenho que certificar que o volume desses dois, o meu ramal inferior, vai atender. Não adianta nada eu economizar aqui em cima e chegar aqui embaixo e querer economizar também, que daí dá contra-refluxo, tá? A água vai sair para algum lugar, ou vai subir no condutor, vai estourar, ou vai sair em algum ralo, beleza? Fique atento com isso. Vamos dar sequência. Vamos para o dimensionamento dos condutores e sustentabilidade hídrica, né, no caso. Então, equações, critérios normativos, soluções inovadoras para aproveitamento de águas pluviais, identificações da captação do reuso responsável. Então, área de contribuição real. Por que o telhado inclinado é diferente? Então, o telhado inclinado, ele não recebe apenas a chuva que cai verticalmente sobre ele. O vento, ele empurra a chuva contra a face inclinada, aumentando a área efetiva da captação. Por isso, a NBR, ela define uma fórmula específica que leva em conta a geometria real da cobertura. Então, vamos lá, o que eu estou falando? Então, a fórmula da contribuição real é a largura mais a altura dividido por 2 vezes o comprimento, onde a largura é a projeção horizontal da água, a altura, a dimensão vertical da face inclinada e o comprimento, a extensão longitudinal. Então vamos lá, interpretação prática. Ao termo altura sobre 2, representa o efeito do vento sobre a face vertical do telhado, que metade dessa altura é somada à projeção horizontal, corrigindo a área real de execução da chuva. Então, quanto mais inclinado o telhado, maior é a correção necessária. Pois bem, vamos daqui a pouquinho eu falo para vocês, para fechar certinho esse entendimento. E aí temos o dimensionamento dos condutores verticais, critério de dimensionamento. Então, os condutores vai ser a nossa tubulação que vão transportar a água da calha até o solo, perfeito? E posteriormente do solo até o nosso descarte. Então, elas são dimensionadas em função de dois parâmetros principais. O primeiro, vazão, que é o volume de água por unidade de tempo, calculado a partir da área de contribuição e da intensidade, e a altura da lâmina de água da calha. Então, determina a pressão
disponível na entrada do condutor. O que que isso nos remete? Que a NBR ela vai estabelecer que a lâmina de água máxima na calha deve ser 2/3 da altura da calha, garantindo folga para picos de intensidade. Então, o condutor deve ser capaz de escoar a totalidade da vazão de projeto, sem pressurizar o sistema. Então, a nossa calha, pessoal, ela vai trabalhar assim, ó. Nossa calha, obrigatoriamente, ela tem que trabalhar só com a vazão de 2/3, beleza? Ela tem que trabalhar assim. Esse 1/3 tem que ser livre, tá? Lembra que a gente também falou sobre os nossos condutos forçados e condutos livres da aula passada. Nossa tubulação também, quando não é vertical, ela trabalha com 2/3. Ah, professor, mas por que você está falando isso para mim? Qual é a necessidade disso? Se pegarmos aqui um barracão, que é muito comum, o pessoal sai com a calha dentro do barracão, então a calha está aqui dentro, sai do barracão, e aí eu faço a minha tubulação horizontal, né? Percorrendo para o lado de dentro do meu barracão e aquela tubulação horizontal. O que que isso quer dizer? Que descaracteriza as propriedades da minha tubulação. Porque a tubulação ela é caracterizada como uma tubulação de queda, não de percurso horizontal. Percorreu horizontal, a gente tem uma perda de capacidade, e aí cai para 2/3. Porque nosso tubo, como não é forçado, uma parte dele transporta o ar. E aí tem os grandes problemas que acontecem em edificações. O pessoal faz uma edificação, em vez de descer vertical, já coloca uma curva e traz esse tubo na horizontal. E aí eu tenho um grande problema, beleza? Sempre, pessoal, façam caídas verticais. Fez vertical, chegou no chão, no solo, coloca uma curva longa, né, então, e para dar destino para essa água, nunca superior na pavimentação e nunca coloca uma curva logo na saída. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Tabela de consulta rápida, condutores verticais. Olha só que facinho, né, pessoal? Diâmetro nominal, 75 até 160 litros por minuto. 100 milímetros até 360 litros por minuto. 150 litros, 1000 litros por minuto. Então, aplicação residência, né, unifamiliares, coberturas pequenas, 75. 100 milímetros, unidades maiores, edificações de meio porte, 1000 galpões industriais, coberturas extensas. Então, para declividade diferente de 90 graus, a capacidade de escoamento é reduzida. Sempre verifique a tabela específica da norma para condutores inclinados. É aqui que é o pulo do gato, pessoal, que o pessoal faz erroneamente. Então, o pessoal vê uma vazão, por exemplo, na tubulação de 360 litros, não está perpendicular com a, a queda, né? 90 graus com a nossa calha, né? Então, aqui é a nossa calha. Aqui está 90 graus com o nosso tubo de descida, né? Nosso tubo de queda. Então, a gente tem esse problema, que é o que eu falei no slide passado. Então, se a declividade é diferente de 90 graus, essa capacidade está errada, beleza? Então, isso aqui nunca mais vocês vão errar na vida de vocês, né? Vocês vão chegar na obra de vocês e vocês vão falar, bater a mão no peito e falar, vocês estão errados e vai ter que arrumar essa calha aí. Deixa eu beber uma água. Beleza? Vamos lá. Então, o que a norma revela para nós? Mínimo 5%, lâmina 2/3 e diâmetro de 150 mil litros. Dimensionamento de calhas, condutores de águas pluviais. Então, aqui é um C legal. E aí, a 10.844, né? Ela fala sobre a projetista, né? Sobre engenheiros, arquitetos, estudantes de instalações prediais, o diagnóstico sobre patologias e cálculo rigoroso da seção de condutores. E não tem como falar, né, sobre dimensionamento de calha e esquecer do nosso Manning. Quem lembra do Manning? A equação de Manning é um método prescrito, né, pela NBR para o dimensionamento da capacidade de escoamento de calha horizontal. Cara, mas é bem tranquilinho a gente fazer esse entendimento aqui da nossa equação. Só trouxe ela na íntegra para vocês relembrarem. Então, variáveis da equação. Eu tenho nossa vazão, o nosso N, nosso coeficiente de Manning, que está relacionado à nossa rugosidade do material. Por que rugosidade, professor? Porque eu posso ter, por exemplo, calhas de PVC,
né? Nossos condutores de PVC. Eu posso ter no galvanizado. Eu posso ter ele no concreto. Concreto, professor? Nunca vi cara de concreto. A gente coloca no chão, né? A gente faz as nossas calinhas, né? Ela tá assim, ó. Por exemplo, em rodovias, a gente tem calha de, de concreto, que é as nossas valas, né? Então, tudo isso tem que entrar em consideração, beleza? Por isso que o money existe. Aí tem a nossa área molhada, né? Vezes o nosso raio hidráulico, vezes nossa declividade longitudinal, beleza? Então, seção retangular, nossa área molhada é lado vezes altura, perímetro molhado é nosso lado mais duas vezes altura, nosso raio hidráulico é lado vezes altura dividido por lado mais duas vezes altura, e nossa lâmina máxima é 2/3 da altura da calha. Lembrando que o L, largura interna, o H, lâmina da água, e o H maior é a altura total da calha. Beleza? Bem tranquilinho, né, pessoal? Coeficiente de Money para os materiais. Então, eu trouxe para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, chapa galvanizada, 0,12, PVC, alumínio, concreto liso, concreto rugoso. Cada um vai ter a sua especificação, beleza? Mais comum sobre resistências, alta corrosão e por aí vai, tá? Bem tranquilinho sobre esses coeficientes e os seus materiais. E aí entramos sobre a área de contribuição corrigida. Então, sobre a área de contribuições corrigida, que leva em conta o efeito do vento sobre a trajetória da chuva. Então, projeção horizontal. Medidas em metros. É a projeção horizontal da cobertura, não o comprimento real da face inclinada. Erro comum: usar o comprimento da calha inclinada. Pois bem, o H sobre 2, que é o efeito do vento, representa metade da altura da face inclinada. Então, chuva a 45 graus capta metade da face vertical. Essa parcela deve ser somada a projetos horizontais. E aí o nosso comprimento longitudinal, que é a nossa extensão da calha em metros, medida paralelamente à cumieira, multiplicando a seção transversal para obter a área total da captação. Então é o que eu comentei para vocês sobre o nosso telhado. Nosso telhado cai uma água para cá, eu tenho uma situação numa platibanda, e aí eu tenho o nosso ângulo que vai estar aqui, né, sobre o, o nosso telhado, enfim, todo esse cenário, né? É montar esse cenário. Deixa eu desenhar melhor. Montar todo esse cenário. E a contribuição que ele fala é essa platibandinha sobre o nosso telhado. Aqui nosso telhado, nossa edificação, beleza? E aí aqui essa platibanda que ele está fazendo essa área de contribuição. Então o vento, ele vai bater aqui e vai somar para contribuir com a nossa calha que estará no final do nosso telhado. Então, parâmetros de Money, área molhada, raio hidráulico, coeficiente de rugosidade e declividade. E aqui temos a nossa calhinha fazendo a captação da água. As 3 patologias clássicas, pessoal, sobre esse sistema. Tá? Então, calhas e condutores mal dimensionados. Então, não são apenas um problema estético. Eles geram falhas estruturais progressivas. Então, conhecer as patologias é o primeiro passo para evitar o projeto. Então, primeiro patologia, transbordo por calha insuficiente. Então, quando a seção ela é hidráulica, não comporta a vazão de pico, a água ultrapassa a calha. Então, infiltra na fachada e causa danos à estrutura e à vedação. A oxidação acelerada por empoçamento, então declividade insuficiente. Então, ele gera uma lâmina de água estagnadas e essas calhas metálicas em contato prolongado com a água deteriora o revestimento e acelera a corrosão. E temos nosso efeito sifão em condutores, que são condutores verticais superdimensionados ou com conexões inadequadas que permitem a formação de vácuo parcial, gerando ruídos, vibrações e, eventualmente, colapso do sistema. O efeito sifão, deixa eu ver aqui, eu vou falar sobre eles. O efeito sifão é o seguinte, pessoal, a gente tem a nossa descida. Essa descida tem uma quantidade de água que vai vir aqui e geralmente a base que recebe essa água não é suficiente. E aí eu tenho o retorno dessa água, essa sifonagem. E aí eu acabo tendo essa extrapolação da água em outros pontos da minha edificação. É comum também, né? Então, por exemplo, eu tenho uma grelha
que o pedreiro, alguém dimensionou, e cai a água pluvial do telhado, mais a área do pátio da casa, e aí você tem uma grelhinha de captação lá entre o corredor e a garagem, e toda essa água, a hora que passa por ali, ela retrocessa, né? Ela tem aqui um caminho e ela encontra um fuxo menor ou alguma barreira, ela acaba retornando para a superfície, tá? Então esse é um tipo de efeito sifão em condutores. A norma exige declividade, lâmina e velocidade dos condutores. Isso aqui eu já falei anteriormente, só recapitulando. Calha de beiral vezes calha de platibanda. Então, a escolha do tipo de calha vai impactar diretamente a manutenção. Então, o risco de vazamento e o detalhamento de projeto. Então, calha de beiral, ela é instalada externamente na borda da cobertura, totalmente visível, facilita a inspeção visual periódica, manutenção simplificada, limpeza, substituição sem demolição, mais indicada em resistência unifamiliares, coberturas inclinadas e exige suporte adequado para evitar deflexão sob carga de água. Já as calhas de platibanda, elas são embutidas na mureta do cobertura, oculta ao observar o externo, né? Então a pessoa vai tentar olhar essa construção, ela não consegue ver a calha. Ela exige um caimento mínimo de 0,5. Tem risco de vazamento oculto, então se uma platibanda, né, eu tenho uma platibanda, né? Essa platibanda desce para minha edificação e eu tenho meu telhadinho aqui, né? Então nossa platibanda está aqui, aí tenho minha edificação. Aqui nosso telhado e beleza, né? Então na platibanda quando essa chuva ela chega na calha e acontece um transbordamento por N fatores, por exemplo, entupimento por folhas ou outro cenário, quando ela transborda, ela vai transbordar e quando ela transborda, ela cai para a frente da calha, né? Então não causa problemas dentro da minha edificação. Então por isso tem que tomar cuidado com platibandas. Boas práticas na execução e instalação, então verificação da declividade, lembrando sempre muito importante sobre juntas de dilatação. Então calhas metálicas, elas dilatam com a variação térmica, tá? Então prever juntas de dilatação a cada 12 metros em calha de alumínio e a cada 15 metros em galvanizado para evitar empenamento. Isso aqui acontece bastante. Aí temos nossa proteção contra entupimento, então instalação de telas protetoras ou grades na boca de lobo e na entrada dos condutores verticais, como aqueles ralos abacaxis que eu falei para vocês, que é muito interessante, tá? Especialmente em áreas com vegetação próxima, reduz manutenção e riscos de obstrução. Vida útil, plano de inspeção, né? Gente, só um pouquinho, tá? Vamos aguardar o professor retornar. Estou entrando em contato aqui com o professor para ver se teve algum problema, talvez se ele ficou sem internet. Qualquer coisa eu aviso aqui vocês.
E voa Oi. lá, o Opa, professor estamos de voltou. volta aí, pessoal. Caí, eu nem vi. Eu tava até te ligando, eu falei, o professor vai estar lá vendo o slide só e vai achar que ainda tá acontecendo a aula. Eita, pega. Deixa eu ver aqui, pessoal. Acho que tinha travado, voltou. Onde que eu parei? Vocês sabem me falar ou não? Eu Ajuda tava, aí, gente. Eu tava tava, fazendo outras coisas aqui junto. tava só no conteúdo nervoso aqui, nem vi o momento que eu caí. Vamos lá. Sobre vida útil da inspeção, sobre boas práticas de execução da calha, será? Eu Acho que eu vou lembro que voltar era um. na calha. Ah, Vou voltar. Júlia, ajuda aí. Júlia tá digitando. Vamos lá. Ai, ai, ai. Bem que eu vi que você tava mandando mensagem pra mim, eu até falei, até dei uma olhada, dei uma desconcentrada aqui. Ai, ai, ai. Vamos ver, a Júlia tá digitando. Opa, tranquilo, então acabou de É cair. isso Show. mesmo. Beleza, Júlia. Obrigado, Vou Júlia. vou tá, vou tá voltando aqui a minha apresentação. Você fala pra mim, professor, Tá, que tá aparecendo. Deixa eu ver. tá aparecendo. Tá aparecendo? Beleza, qualquer coisa você me liga de novo. Meu celular tá aqui do lado. Eu vi que você mandou um WhatsApp, mas a hora que você ligou eu parei pra ver. Qualquer coisa você me liga. Pode deixar. Então vamos lá. Então, pessoal, recapitulando aqui sobre boas práticas de execução da instalação, tá? Deixa eu ampliar, beleza? Vamos lá. Então, sobre juntas de dilatação, que é importante a gente falar, tá? Sobre calhas metálicas, então elas dilatam com variação térmica, então prever essas juntas é muito importante, principalmente a cala 12 em caso de alumínio e 15 em galvanizado, tá? Para evitar o empenamento, então acontece aquele momento de flambagem, tá, pessoal? Dentro dessas calhas, porque tá no sol, então elas movimentam, né? Absorve muito calor, elas vão movimentar. E temos a proteção contra entupimento, que nem eu falei para vocês, referente aos nossos ralos de abacaxi. Sobre a vida útil e plano de inspeção, como eu estava falando, né, está voltando a cultura de inspecionar e fazer verificações e edificações, tá? Então, eu trabalhava numa empresa que chamava é, Previne Manutenções Prediais, ela, o foco dela era prevenir, tá? A manutenção de edificações. Então, você conseguir atender aquela demanda ou aquela patologia antes que ela aconteça ou fique maior. Por exemplo, né, então fazíamos inspeções de pastilha de prédio, fazíamos inspeções de calha, inspeções visuais referente a caimentos, enfim, fazia um pente fino no prédio, tá? Instalações elétricas, hidráulicas. Então, está entrando em, vamos dizer assim, não, não em moda, né, mas como consciência, né, do síndico em edificações mais antigas ou até para entrega de edificações, a inspeção predial de modo geral, tá? E o pessoal tem buscado bastante sobre calhas, tá? Sobre essa parte de entupimento, parte de laudo, verificação, porque que acontece? O nosso PU, né, que faz essa vedação, ele tem uma durabilidade. Então, por exemplo, eu tenho nosso topo lá, que tem a caixa d'água, aí eu tenho a saída da caixa d'água, eu tenho o nosso telhado, e aqui na parte inferior, a nossa edificação. E essa junção, por exemplo, entre um contrarrufo, né, que a gente chama, tem ressecamento. E sempre nesse ressecamento do contrarrufo, aqui, a água da chuva que bate inclinada nessa parede, que, por exemplo, vai estar na caixa d'água e tem uma grande área de contribuição, escorre pela parede e entra dentro da edificação. Então, essa semana mesmo eu peguei essa situação, tá? Onde a parede da edificação ela estava molhando, né, dentro do condomínio, né, dentro do apartamento. E aí ficava trazendo aquele bolor sempre que chovia, trazia umedecia todo ali a, o apartamento da pessoa. Opa, o que que eu cliquei aqui, será, hein? Aí, beleza. O apartamento da pessoa. Beleza? Então aí faz a vedação, tudo certinho. Porque a vedação da calha, rufos contra rufos, né? A partir de PU, tem ali seus 5 anos aí, a gente já tem que dar uma olhadinha de novo. Beleza? Checklist de conformidade. Então, itens de verificação. Então, área de contribuição, intensidade pluviométrica, declividade mínima, lâmina de água, velocidade mínima, velocidade máxima,
diâmetro dos condutores e junta de dilatação. Erros que invalidam o projeto, área inclinada, né, no lugar do projeção, intensidade genérica, né, sem consulta às, a, sem consultas às cidades, né, para você saber a sua intensidade real. Calha de platibanda executada nivelada, que também é um erro comum, né? Então o pessoal ou começa com a calha muito estreita e vai ela, aumentando a sua dimensão, ou o pessoal deixa ela nivelada e só aumenta a dimensão dela, tá? Então tem esses dois problemas, tem que ficar ligado, porque geralmente as calhas na platibanda, ela vai estar sobre a laje, né? E aí o pessoal ou faz esse tipo de problema ou o segundo, tá? Então tem que ficar bem ligado sobre isso. Inovações, então, reuso de água e sustentabilidade. Então, a água pluvial ela representa um recurso renovável de energia potencial nas edificações. Então, conhecer seu ciclo de reuso, os tratamentos necessários e os sistemas de armazenamento adequado é fundamental para projetos que alinham eficiência hídrica e responsabilidade ambiental. Então, aqui, por exemplo, né, tomando como exemplo, nós temos aqui nosso telhado e nossa contribuição para as nossas cisternas horizontais. Desculpa, verticais. 3 cisterninhas aqui verticais. Primeiro passo: a água pluvial é potável? Não, pessoal, a água pluvial ela não é potável. Sabemos que o telhado, né, passa por períodos sem chuva, né? E quando fica sem chuva, temos ali uma sequência de contaminantes, como poeira, fezes de passarinhos, animais, fuligem de poluentes industriais, caso você more numa região industrial, resíduo de tinta silêncio do telhado, enfim, não é potável. É perfeito para fins não nobres. Por exemplo, após tratamento adequado, a água pluvial é ideal para uso que não exigem qualidade potável, como descargas de bacias sanitárias, rega de jardins, lavagem de pisos e calçadas e torre de resfriamento industriais. No entanto, quero chamar a atenção para esses dois itens: bacias sanitárias e resfriamento industrial. Bacia sanitária, pessoal, se você não clorar essa água, ela vai ficar verde, beleza? Por quê? Porque essa água que vem do telhado é uma água que já vem com um pouco de matéria orgânica, né? Por quê? Porque é o que você tinha ali em cima do telhado, um pouco de folha, um pouco de fuligem, um pouco de poeira, e ela não passou por tratamento nenhum. E o que acontece? Se você pega essa água, deixa ela num tanque lá, numa cisterna, por exemplo, de 3.000 litros, e nessa cisterna, você depois abastece uma bacia sanitária, com poucos dias vai ficar tudo verdão lá o seu banheiro. Então essa água ela tem que passar por um pré-tratamento. E segundo, torres de resfriamento industriais. Por mais que você passe essa água, que ela não é tão nobre, né? Essa água de telhado, você passa por um filtro, por um sistema de filtro, por exemplo, de 200 litros ou conforme dimensionamento, né? Para reter um pouco do particulado, ele também acaba passando um pouco de sujeiras diluídas na água. E dependendo do meu sistema de resfriamento, ele não é permitido, tá? Então eu conheço sistemas de resfriamento que utilizam águas de água potável, água não potável, águas de chuva, mas ele passa por dois tratamentos: o primário, que é mecânico, e o secundário, tá bom? Como, por exemplo, um filtro de areia. Ele não vai passar pelo terciário, que é o de polimento, beleza? Mas ele passa pelo um e pelo 2 e vai clorado. Então tem que tomar cuidado com os detalhes, né? Naquelas linhas pequenininhas que ficam embaixo do contrato. Então, o ciclo completo do reuso da água. Primeiro, captação no telhado. Segundo, descarte da cabeceira, que a gente vai chamar de first flush, que depois a gente vai aprender a dimensionar, tá? O quanto que a gente precisa descartar. Então, gradeamento de filtragem, tratamento com cloro, armazenamento de cisterna, recalque para reservatórios superiores e distribuição nos pontos de uso. Às vezes, pessoal, o molho sai mais caro que o peixe, né? Você vai fazer um tratamento de reabastecimento para falar que está usando um sistema de reabastecimento, mas você clorar, você armazenar o sistema, você fazer o bombeamento para um reservatório superior, você já está gastando mais do que o investimento. Talvez não compense, beleza? Fiquem atentos. Primeira etapa gradeamento, a primeira barreira. Então, o gradeamento, pessoal, nada mais é que o primeiro elemento de tratamento do sistema.
ele tem a função de proteção mecânica, reter folhas, sujeiras, gravetos, toda essa parte mais grosseira. Então, a manutenção desse sistema, ela tem que ser periódica, tá? Das grandes e indispensáveis. Então, para evitar entupimento, redução da capacidade de escoamento, para não causar transbordamento, entre outros. Então, recomendo-se uma inspeção semestral ou após os eventos de chuvas intensas. Etapa 2, o descarte da cabeceira, que a gente chama do primeiro fluxo, tá? First flush. O que é isso? Então, primeiros milímetros de chuva de cada evento precipitado são os mais contaminados. Então, eles vão lavar o telhado é, de forma real. Então, o que acontece? Eles vão levar toda a sujeira acumulada desde a última chuva, como fezes, poeira, fuligem, micro-organismo, tudo naquela primeira pancada. Então, existem dispositivos de descargas de cabeceira, que é um mecanismo automático mecânico que descarta os primeiros de 1 a 2 milímetros de precipitação diretamente para o ralo, antes de redirecionar o fluxo limpo para a cisterna. E por que a gente sempre fala entre 1 e 2 milímetros? Tem alguns estudos que mostram que essa lâmina inicial remove aproximadamente 90% dos contaminantes superficiais do telhado. E aí, você não precisa descartar esse volume após, né? Então, fica um volume já ideal para a gente poder fazer essa limpeza e não perder muito volume de água. Por fim, temos a nossa etapa 3, que é filtração e coloração. Então, após o descarte da cabeceira, a água ainda carrega partículas finas em suspensão em micro-organismos. Então, o tratamento complementar garante qualidade adequada. Entre eles, o primeiro, filtro de areia, que é a remoção das partículas finas, turbidez e parte da carga orgânica. Então, seria o filtro filtrante de areia e brita, retém sólidos suspensos que passarão pelos gradeamentos, clarificando a água para o reservatório. Depois a gente tem a segunda fase, que já seria a terceira, né, no caso, que seria a etapa de cloração. Então, essa terceira etapa a gente pode considerar como etapa de polimento. Então, pastilhas de cloro de libera lentas são inseridas no reservatório para eliminar bactérias, algas e odores. Então, a dosagem deve se manter concentrada sobre 0,2 e 2 miligramas por litro. Então, pessoal, chegou no reservatório, é obrigatório você jogar lá uma pastilhinha de cloro. Para quê? Para evitar que sua água fique verde na sua bacia, beleza? E aí, temos o nosso monitoramento. O mais importante, coliformes, para ver se nenhum peixe, nem o peixe, ó, nenhuma ave, né, fez um cocô com algum verme e esse verme foi parar dentro do seu reservatório, beleza? Sistema de armazenamento, então o correto armazenamento da água pluvial tratada é o coração do sistema de reuso, então configurações mais eficientes combinam cisterna inferior e reservatório superior, formando uma rede completamente independente da água potável. Que ele quer dizer, nós temos nosso telhado, perfeito? Nosso telhadinho vai ter nossa captação de água, essa captação de água vai vir para uma cisterna. Essa cisterna vai reabastecer uma caixa secundária da minha edificação. E aí, nessa caixa secundária, eu vou descer para os meus banheiros. Então é assim que funciona. Então eu tenho que ter uma cisterna, dessa cisterna eu tenho que ter um motor, desse motor eu tenho que jogar para outra caixa d'água. É assim que funciona. Configurações de sistema. Sistema inferior. Entrada ou semi-enterrada, enterrada ou semi-enterrada, recebe água tratada diretamente da cobertura por gravidade, funciona como reservatório de acumulação. Ele deve ter tampa, ela deve ser fechada hermeticamente, ser opaca, que ajuda a evitar algas, né, incidência solar. A alga só se propaga quando tem raio solar, então isso ajuda. E ter acesso para a limpeza anual. Sistema de recalque, e aí a gente já entra com bombeamento, né, pessoal? Então a gente precisa ter um bombeamento, uma pressurização para a caixa do reservatório superior. E essa caixa deve ser exclusiva e dedicada, tá? Então abastece por gravidade os pontos de uso e deve ser fisicamente separado dos reservatórios de água potável. Então aí você já pensa o quanto mais pode me custar essa brincadeira, beleza? Então eu tenho que descer uma tubulação, né? Se eu for pensar em um banheiro, por exemplo, né? Então eu tenho um banheiro, então aqui eu tenho a minha pia, meu lavatório, aqui eu tenho o meu
bacia sanitária. E aqui eu tenho o meu chuveiro. Em um ramal convencional, a gente desce com tubulação de 50 até aqui em cima, entra com 3/4, alimenta a minha pia, alimenta, né, o meu ponto de vaso e o meu ponto de ducha higiênica. E nesse mesmo ramal, eu venho e alimento meu chuveiro. Esse é um sistema convencional para caixa acoplada. Então, se eu fizer com o sistema de drenagem e reuso, eu já tenho uma outra possibilidade. Eu vou ter que fazer o meu banheiro, descer com a minha tubulação aqui a minha pia, o meu vaso e o meu chuveiro. Então, eu tenho que descer especificamente um ponto direto para o meu vaso e outro ponto para o abastecimento. Tá? Então tem que ficar atento nesses detalhes, tá? Que nem eu falei. O reuso sempre tem um C. Fiquem esperto com isso. Benefício do reuso. Então a gente tem as partes boas, né? Então aqui eu estou falando como a norma fala. Ali eu falei como minha experiência. Então temos uma economia de 40% no consumo de água, 30% está relacionado no descarte sanitário e uma regra de limpeza 50%. O que que isso quer dizer? Então, economia de consumo. Reduz média de consumo da água potável em edificações, com sistema de reuso pluvial implementado. Descarga sanitária. Parcela do consumo total de uma edificação destinada a descargas planamente substituível por água pluvial tratada. Economiza 30%. Regra limpeza. Até 50% do consumo externo de edificações pode ser supridos integralmente por captação de água pluvial. Síntese, dimensionar e sustentabilidade hídrica. Agora vamos para os cálculos. Nosso resuminho. Então, no módulo 3 e 4, forma um conjunto integrado que conecta o rigor técnico do dimensionamento normativo com a visão sustentável do reuso. Então, temos nossa área de contribuição, que é a nossa fórmula da área de largura vezes altura, nossas calhas e condutores, que falamos sobre Manning, nosso pós-tratamento, grateamento, first flue, filtração e cloração e o armazenamento. Pois bem, aplicação na prática, exercício de dimensionamento. Então vamos falar sobre alguns cálculos sobre a área de contribuição real, uma seleção de condutores e um projeto de sistema de reuso. E aí temos as nossas patologias, auditoria e referências normativas em sistemas pluviais. Então, identificação de falhas críticas de projeto, procedimentos de auditoria de campo e compliance com as normas técnicas. Falha de sistema em pluviais. Então, a patologia mais grave em instalações de águas pluviais raramente surgem de materiais defeituosos. Elas nascem de decisões equivocadas na etapa de projeto. Transbordamento por subdimensionamento, que é o que eu falei anteriormente. Então, uma das falhas mais frequentes é errar a intensidade de chuva genérica, né? Então, você vai errar a sua intensidade pluviométrica, baseando em uma equação genérica que às vezes o professor fez em aula e você vai levar para a vida toda. Não, você tem que olhar o resultado de cada cidade, de cada município, estado, cada um vai ter o seu. E aí as fórmulas seguem as mesmas. Efeito sifão, que ocorre quando o condutor vertical não possui caixa de passagem ou inspeção ao nível do piso, então ele permite que a coluna de água em queda gere pressão negativa no trecho inferior do sistema. Esse fenômeno provoca refluxo e o refluxo de água ele inverte a sua direção e retorna pelas grelhas de piso adjacentes, inundando áreas internas da edificação, que eu como comentei para vocês anteriormente. Então a água vai chegar na parte inferior. Se você não tem uma caixa de inspeção ou se você dimensionou a parte superior com a parte inferior, né? A gente vai lembrar que na descida está a 90 graus com a minha calha, então eu tenho aquela possibilidade de vazão. Quando eu trabalho com ela horizontal, eu tenho uma perda de porcentagem, né? Em 1/3, pelo menos, se não for mais, da minha vazão. Por quê? Porque o meu condutor na horizontal, ele não trabalha condutor cheio, porque não é um condutor forçado, é um condutor livre. E aí eu tenho meu problema de afogamento, beleza? Causa raiz, ausência de caixa de passagem, inspeção dos condutores verticais, prática não conforme NBR. Manifestação, refluxo de água pelas grelhas e correção, instalação obrigatória de caixa de inspeção com tampas removíveis. Agora temos uma interligação criminosa, que é a pluvial no esgoto.
tá? Então, esse também não pode, tá, pessoal? Fiquem atentos com esse tipo de ligação. Então, é extremamente proibida, porque o que acontece? A gente tem um volume muito grande de, de água dentro do esgoto, ele acontece aquele mesmo problema de refluxo, tá? Então, aquela água que vai entrar no sistema de esgoto para ir para nossa estação de tratamento vai ter o refluxo dentro de alguma residência, porque a água não vai suportar, né? A tubulação de esgoto não suporta esse volume de água que é de uma chuva e vai trazer o transbordo em algum lugar. Como engenheiro e trabalho na área da construção, recomendo sempre na edificação de vocês colocarem aquela, aquela válvula de retenção de 100 milímetros na saída da galeria, quando a gente vai para pluvial e do esgoto. É uma válvulazinha de retenção. E ela sempre trabalha só em um fluxo, só no fluxo de saída. Se porventura acontecer algum evento desse na sua residência, né? Quando alguma coisa tenta entrar no sentido oposto, aquela válvulazinha ela fecha, tá, pessoal? Então eu acho muito interessante, eu sempre coloco nas minhas obras. Não é caro pelo grande potencial que ela pode trazer para nós na segurança da edificação, tá? Então eu sempre coloco ela e recomendo para vocês. Comparativo das patologias, então transbordo índice genérico não local, calha transborda para o forro, consequência infiltração ainda na estrutura. Efeito sifão, falta de caixa de inspeção, refluxo pelas grelhas de piso, inundação em ambientes internos. Interligação criminosa, ligação pluvial ao esgoto, esgoto retorna pelo ralo, risco sanitário, infiltração ilegal. Auditoria de campo, né? Então, auditoria técnica de sistemas pluviais exige metodologia estruturada, não basta observar, é preciso registrar, quantificar e exigir conformidade com base em parâmetros normativos rastreáveis. Então, o checklist é a ferramenta central. Entre eles, inclinação, presenças de house e verificação de fixação de suporte de cálice. Isso tudo sempre cai, é, sempre tem um errinho aí quando a gente faz uma inspeção, tá? É bem legal. Detalhamento dos 3 pontos críticos. Inclinação, você vai pegar ali o seu nível, vai fazer essa verificação. O ralo sobre hemisférico, então lembrar do nosso ralo abacaxi, apesar que essa foto não representa, né? Porque a gente tem um, vamos dizer assim, um eixo grande aqui, né? Mas sim a parabólica sobre o ralo, que é interessante. E o suporte das calhas, sempre pensar em sempre bem fixado, tá, pessoal? Sempre adotar, porque uma calha, né, às vezes ela vai aumentando a dimensão, né? E, e daí ela tem um peso maior, tá? Então fiquem atentos, né? Que se a calha for grande na outra ponta, ela tende a ficar mais pesada, obviamente, né? E aí, se ele não estiver bem preso, bem parafusado, ela rompe. Estudo de caso, então cenário de campo, a gente vai falar um pouquinho sobre no próximo exercício. Limites e critérios de projeto, então nós temos também uma velocidade máxima, tá? Sobre o escoamento. Então, o parâmetro de velocidade máxima em condutores horizontais é um dos limites mais críticos e frequentemente ignorados. A velocidade excessiva ela vai provocar erosão interna na tubulação, gerando ruídos, vibrações nas conexões e falhas prematuras no sistema. Então a NBR recomenda uma velocidade máxima de 5 metros por segundo e ela limita essa velocidade mínima de 0,6 metros por segundo para evitar sedimentação de detritos. Normas fundamentais que falamos, a 10.844, e para águas de chuva, aproveitamento, coberturas, 15.527. Consolidação dos pontos de hoje, dimensionar conforme a intensidade, inspecionar, os 3 itens críticos, inclinação, presença dos ralos e fixação, separar pluvial do esgoto e respeitar os limites da NBR. Agora vamos para os exercícios. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Tudo calmo por enquanto. Deixa eu ver. Beleza. Vamos agora para os exercícios. Pessoal, acho que eu já comecei com vocês referente aos exercícios que eu estou trazendo na forma de PDF, né? Para facilitar um pouco mais, porque daí eu consigo passar mais teoria
e tentar deixar um pouco mais fluido a parte do exercício, um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais dinâmico, mais fácil de entendimento. Os exercícios o professor não passou ainda, ele vai passar depois, no final da aula, belezinha? Então vamos lá. Primeiro exercício, lista de exercícios. Drenagem pluvial, vamos falar sobre a NBR 10.800 e reuso de água de chuva. Sobre o formulário de referência, né? Formato linear, vamos lá. Então, área de contribuição corrigida, como fórmulas, vazão de projeto e volume do descarte. Tabela de capacidade de condutores, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês. Temos aí nossos diâmetros de tubulação, né, de 75, de 100 milímetros, quanto cada um suporta, como base do exercício. Então, enunciado base, estudo de casa. Então, uma grande rede de galpão comercial está construindo uma nova filial na cidade B. Então, o projeto arquitetônico apresenta uma cobertura com telhado de duas águas simétricas. As dimensões de apenas uma das vertentes da água desse telhado são. Então, o que ele está falando? Temos um telhado que ele é simétrico dos dois lados. Largura do vertente, projeção horizontal. Então, eu tenho aqui 10 metros. Então, nosso telhado, ele é 10 pela outra extensão por 20 metros. Beleza? E aí, eu tenho uma altura da cumieira, que nem eu falei para vocês, né? Tenho aqui uma cumieira, que ele vai ter um telhadinho para cada lado, ele trabalha assim. E essa cumieira tem altura de 3 metros. Perfeito? Então, para o dimensionamento inicial da drenagem externa dessa cobertura, adota-se um tempo de retorno de 5 anos, de acordo com as curvas de intensidade pluviométrica locais da cidade B. A intensidade pluviométrica para esse período é de 60 milímetros por hora. Beleza, pessoal? Então, tenho todos os dados aqui. Eu tenho a dimensão do meu telhado, da minha cumieira, a extensão da minha calha, o tempo de retorno de 5 anos, intensidade de 60. Bora calcular que ficou fácil. Primeira parte, tá? Questão dimensionamento inicial. Com base nos estudos da cidade, com tempo de retorno de 5 anos, primeiro vamos calcular a área de contribuição corrigida, essa vertente do telhado. Então, o que seria a área de contribuição corrigida? É a área do telhado mais a área da platibanda, beleza? Então, encontrar a vazão de projeto e, utilizando a tabela da NBR, determinar o diâmetro nominal mínimo necessário para a instalação de um condutor. Gabarito, justificado e detalhado. Cálculo da área contribuída. Então, nosso cálculo de área, né, correção da área, é a área vezes a nossa largura, vezes a nossa altura, vezes dividido por 2. Então, o que temos aqui? Nosso Azinho, então eu tenho 10 mais 3 dividido por 2 vezes 20. Beleza? Então, teremos o seguinte, que a nossa área corrigida vai ser 230 metros quadrados. Olha que interessante. Nossa área 1, 10 por 20, dá 200 metros. 200 metros quadrados. A nossa área da platibanda está sendo considerado praticamente 30% a mais da nossa cobertura. É isso? 30 por 15%, né? 15% a mais. Deixa eu corrigir aqui. Dessa forma, olha que interessante, 10%, 15%, deixa eu melhorar aqui. Então, a área 1 é 200 metros. E nossa área de contribuição, nossa área 2, vai aumentar 15%. Então, como é interessante fazermos essa análise, né? Então, tudo deu 230 metros quadrados. Nossa, que letra horrível. Pois bem, achamos a nossa área corrigida, vamos para o nosso cálculo de vazão de projeto. Então, para uma intensidade de 60, nossa área final de 230 dividido por 60, teremos uma vazão de 230 litros por minuto. Aí, a grande pergunta, vamos escolher o nosso diâmetro da tubulação. Então, a vazão calculada de 230, o tubo de 75 suporta apenas 160 litros
por minuto. Então, é insuficiente. Portanto, o diâmetro nominal mínimo é de 100 milímetros, que suporta até 360 litros. Então, como resposta final, né, a gente pode considerar apenas uma tubulação, né, nosso telhado 10 por 20, dividido por meio, né, uma captação de 100 milímetros. Então, todo esse telhado está caindo para cá, nesse sentido, à direita, e nós temos nossa calha que vai estar captando essa água e fazendo a destinação. Então, se eu colocar apenas um condutor de 100 milímetros, vai atender. Perfeito. Ah, professor, e se eu quisesse dividir esse telhado, por exemplo, no meio? Se eu dividir ele no meio e colocar um de 75 aqui e um de 75 aqui, atenderia? Sim, atenderia. Porque aí, um diâmetro de 75, eu ia ter uma vazão superior à de 230, sem problemas. No entanto, eu tenho que pensar em como eu vou trazer essa água do fundo para a frente. E essa dimensão dessa água para o fundo, para a frente, 20 metros, compensa eu deixar dois vertedores de queda ou compensa eu caprichar em um vertedor apenas na parte frontal? Então é isso que vocês têm que levar em consideração na obra de vocês, beleza? Fique atento a esses detalhes. Vamos lá. Exercício 2. Dimensionamento reverso. Então, a equação inversa. Considerando a mesma geometria do telhado, 10 por 20, da questão 1, sabendo que o diâmetro comercial imediatamente anterior escolhido foi de 75, que possui capacidade de 160 litros, utilize, né, a engenharia reserva para responder. Qual seria a intensidade pluviométrica máxima em milímetros por hora que um único condutor de 75 conseguiria suportar antes de entrar em carga e transbordo, tá? Então, solução da questão 2, dimensionamento reverso. Então, nós temos fixo o limite de 75, vamos isolar a variável i, combinando a capacidade limite de Q 160. Então, a área calculada vai ser a área 230 metros quadrados. Vazão, multiplicando e cruzando, fazendo todo aquele cenário, chegamos a uma intensidade máxima de 41,74 milímetros por hora. Beleza? Então, a intensidade máxima que o diâmetro 75 suporta é 41,74 milímetros por hora. Como a chuva real da cidade é de 60 milímetros, fica provado matematicamente que o diâmetro 75 falharia. Beleza? E aí, variando o tempo de retorno, vamos analisar o tempo de retorno da cidade B. O que aconteceu? Durante a fase de aprovação, o cliente mudou a destinação do galpão da cidade e foi para outro lugar. Agora ele será um armazém de estocagem de produtos perecíveis de alto valor. Então, por norma, áreas críticas e calhas internas industriais exigem um nível de segurança muito maior, elevando o tempo de 5 anos para 25 anos. Olha só que interessante. Com essa mudança, a nova intensidade saiu de 60, que tínhamos, para 110 milímetros. Olha só que legal, né, pessoal? Então, vamos recalcular a nova vazão de projeto. O nosso tubo de 100 da questão ainda será suficiente? Explica o impacto prático. Solução, nova solução, nossa vazão de projeto, nossa intensidade, nossa área. Chegamos a 421 litros por minuto. O diâmetro de 60, o diâmetro de 100 é compatível? Não, não é mais suficiente, pois a sua capacidade máxima é de 360 e não será aprovado para a vazão pico de 421. Impacto prático. Então, aumentar o tempo de retorno de 5 para 25 reduz estatisticamente a chance de falha do sistema. Para um galpão de produtos perecíveis, um transbordamento destruiria a carga e prejuízo financeiro alto, justificando o critério mais rigoroso da norma. Para resolver o problema, o projetista precisará adotar diâmetros maiores, como por exemplo 150 milímetros, ou fracionar o escoamento, instalando dois condutores verticais de 75 ou 100 ou mais ao longo da calha. Então, para a última questão aqui, rapidinho.
Dimensionamento do sanitário, first flush, tá? Então, para fins de sustentabilidade, a água foi coletada do telhado e você será direcionado para a cisterna. E essa água não será potável. Então, vamos calcular o volume de descarte inicial do first flow em litros necessário para garantir que lavem os 2 milímetros de impureza para o telhado. Então, solução da questão 4. Então, vamos considerar que o telhado possui duas vertentes idênticas, logo 230 vezes 2, né? Então, a gente está considerando agora o telhado total, telhado 1 e telhado 2. Então, o volume de descarte para 2 milímetros de lavagem é volume de start, área total vezes 2. Nosso volume de descarte é 460 vezes 2, 920 litros. Resposta: o sistema de descarte inicial deverá reter os primeiros 920 litros de água da tempestade antes de evitar o excedente limpo para o reservatório de reuso. Beleza, pessoal? Foi corridinho aqui os meus exercícios, mas eu vou deixar ele disponível para vocês. Está bem passo a passo, eu acho que ficou bem legal e fechou bem questão dessa disciplina e desse módulo, tá? Deixa eu parar aqui minha apresentação. Acho que eu tenho alguma pergunta ali, professora Elaine. Tem, professor. Eu vou liberar aqui para ela perguntar. Elaine, pode ativar seu microfone. Ou se quiser escrever no chat também, fique à vontade. Bem, eu acho que qualquer coisa, Elaine, se tiver alguma coisinha, se manda no Fale com o Mediador. O professor, ele, perdão, repassa para mim e eu passo para vocês de novo, sem problema. Beleza? Beleza, então, pessoal. Beleza, professor. Eu agradeço aí mais uma aula. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho no conhecimento. E até uma próxima aula, se Deus quiser. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau.